Oi, gente! Hoje é dia da coluna Encontros com Criaturas Notáveis. Eu vou contar uma das histórias mais bizarras, mais esquisitas que já aconteceram comigo, de um encontro com uma celebridade que eu nem sabia que era ele. É uma história muito, muito interessante envolvendo uma figura importantíssima do rock gótico. Se você curte esse tipo de conteúdo, inscreva-se no canal, ative o sininho aí para receber as notificações. Eu tenho quadros inéditos de segunda a sábado. Queria deixar um agradecimento especialíssimo, galera que assina o meu site de jornalismo cultural, andreabarcinski.com.br, que apoia o site. Muitíssimo obrigado a você. Vocês me permitem fazer, inclusive, esse canal de YouTube. Valeu demais, galera. Tô aqui com o meu parceiro, diretor, produtor, Natan Lima. Tudo bom, Natan? Certinho, André. Certinho, pessoal. A história boa, hein? Cara, a história hoje é boa. A história hoje é muito legal. É uma história com um final triste, assim, mas é uma história muito interessante. É uma história muito legal, Natan, que começa ali por volta do final de 1992. Nessa época, eu saí do Brasil, fui morar em Los Angeles, fui ser correspondente do Jornal do Brasil, do Jornal do Rio de Janeiro. Em Los Angeles, comecei a cobrir essa área de cinema e música. E era muito curioso, assim, porque morando em Los Angeles, você acaba vendo muita gente famosa na rua. Isso não é história, não é lenda, é verdade, né? Comigo aconteceu inúmeras vezes, assim, porque as pessoas moram lá, né? Então, sei lá, uma vez eu estava andando na rua, dei de cara com o Jimmy Page. O Jimmy Page eu encontrei 2 ou 3 vezes ali. Uma vez fui ver um show, ele está sentado do nosso lado. Mas às vezes os encontros eram meio fortuitos na rua mesmo. Uma vez a gente estava dirigindo no trânsito, olhando para o lado, estava o Ed Murphy no carro do lado. Isso, rolava esse tipo de coisa, Isso né? aí é o berço para histórias loucas, né? Para um jornalista, então, isso aí é Acontecia, cara, acontecia e, sei lá, você estava numa loja, entrava alguém famoso. Isso rola bastante lá, né? até hoje, será que sim? Eu acredito que sim, né, cara? Porque boa parte da indústria cultural, os atores, atrizes e cineastas e tal, moram em Los Angeles porque trabalham lá, né? Então, Exato. em Nova York acontecia também. Putz, em Nova York uma vez eu saí de casa e um cara veio andando assim e quase me derrubou, assim. Ele tava correndo com umas raquetes de tênis na mão. Era Harrison Ford, cara. Que isso, cara? Ele tava jogando tênis num clube ali do lado ali de casa e pediu desculpas. Isso acontecia. Viu o Al Pacino na rua, isso rolava. Que A loucura. gente morava bem perto do Woody Allen também, então era frequente vê-lo andando ali. Isso rolava bastante. Mas voltando ao assunto, em 92, eu trabalhava para o Jornal do Brasil em Los Angeles e nessa época, Natan, eu precisei arrumar um outro emprego também para complementar a nossa renda, porque que eu fazia como correspondente do Jornal do Brasil não dá para sustentar um lugar caro para morar e tal. Eu arrumei um emprego de meio período numa banca de jornal. Meio período, mas em que período do dia? Cara, como eu tinha que trabalhar durante o dia, eu trabalhava de madrugada lá. Então eu isso, chegava madrugada, imagina. 4 da manhã, eu tinha que abrir a banca de jornal, né? E só para explicar para a galera, essa banca de jornal não era que nem as bancas de jornal que a gente tem no Brasil, que é uma banca mesmo, assim, né? Ela ficava presa na parede de um prédio, assim, na calçada. E ela era fechada, ou seja, eu tinha que chegar de madrugada, literalmente 4 da manhã, ainda escuro, abrir a banca inteira, e aí era aquela coisa de filme, né? Chegavam os caminhões dos jornais e jogavam aquelas pacotes de jornal e eu tinha que montar tudo. Era uma trabalheira. Eu trabalhava de 4 até umas 9 da manhã, assim, todo dia. E era curioso pra caramba, porque eu comecei a encontrar pessoas da fauna noturna de Los Angeles. Então, assim, Imagina gente... que deva ter sido o ambiente perfeito aí para você desenvolver alguns networks aí. Cara, o network nem dava muito, porque era uma galera muito alternativa, né, Natan? Eu pegava, assim, nesse horário de 4, 5 da manhã, abrindo a banca de jornal, eu pegava gente voltando de balada, né? Ou alguém que estava acordando muito cedo para ir correr. Nunca era um horário muito, muito esquisito, assim, né? Era um horário muito estranho. Mas era divertido, assim, tinha uns rappers que iam lá e eu comecei também a conhecer bastante sobre o ecletismo do mercado editorial americano, né? Que é bizarro, assim, tinha revista sobre tudo, cara. Revista de arma, revista de tatuagem, revista de lowrider, sabe aqueles carros que ficam...
Cara, então era muito engraçado. Vinha lá a galera mais mexicana, mais latina comprar revista de lowrider, vinha os rappers comprar coisa de rap. E, cara, tinha muito. Califórnia é um berço de maluco também, né? Então tem revista das coisas mais absurdas. Tinha uma seção da banca de jornal que só podia entrar maior de idade. Eram coisas pesadas, assim. Revista de sadomasoquismo, revista de, sabe, muita coisa erótica, né? Muita coisa de sexo e tal. E aí ficava num local que não era virado para mais reservado. Cara, era uma fauna, assim. Foi uma experiência de vida sensacional. E nessa época começou a pintar lá um casal, era um cara e uma menina. O cara super gótico, assim, sabe, com o cabelo na cara e vestido de preto. Então eles iam lá sempre de madrugada, 5 e pouco da manhã. E a menina era muito engraçada, assim, ela tinha aquele visual meio sadomaso, usava umas roupas de couro. E eu não sabia se eles estavam acordando ou voltando de algum lugar. Mas Nunca eles dava iam pra saber lá, qual é o período do dia do cara. não né? dava para saber do casal, né? Mas assim, eles compravam coisas de música, muitas coisas alternativas, de punk também, que tinham várias coisas na banca tinha... O dono da banca era meu amigo Mike, ele comprava muita coisa alternativa. Então tinha muitas revistas de punk, Eles compravam essas revistas. E um deles, eu não sei se era o cara ou a menina, era artista gráfico, fazia colagens. E eles começaram a me perguntar se eu conseguia arrumar jornais, olha só, jornais policiais do México. Né? Bem específico, né? O México, Nathan, naquela época, anos 90, 80, era um país muito violento, né? Ainda é hoje, mas naquela época eram os cartéis fora de controle e tal. E o México tinha uma tradição de um jornalismo popular, que eram jornais, tabloides, que cobriam esses carnificina, chacinas, cara, eram umas coisas assim, cara, incomparável, era muito pesado. Era uma coisa assim, os jornais vinham para os Estados Unidos, inclusive, embalados em plástico, porque era muito assim, as fotos que tinham na capa, né? Caramba. E o casal, eles gostavam porque eles usavam esse tipo de material nas colagens que eles faziam. Eu não via mais, nunca vi a arte, mas já imaginava, né? E, cara, a gente, não vou dizer que a gente ficou amigo, mas eles iam lá, sei lá, toda semana, pelo menos. Eu trabalhei lá um bom tempo, então a gente ficou... a gente conversava bastante sobre bandas, sobre coisas e tal. Eu me lembro de ir a alguns shows encontrá-los, entendeu? E eu nunca entendi se era um casal, se eles eram só amigos e tal. Eu fui num show uma vez do Clawhammer, uma banda maravilhosa, eu me lembro que eles estavam lá. Mas a gente nunca falou sobre eles, sobre quem eles eram, né? Eles podem até ter falado os nomes, mas, cara, ia tanta gente na banca de jornal que se eu fosse perguntar o nome de todo mundo que fosse lá, eu ia ficar louco, né? Mas beleza. Morei em Los Angeles há alguns anos e fiquei um pouco menos de um ano na banca de jornal e tal, mas foi uma experiência maravilhosa. Em 95, não me lembro, 94, eu acho, mudei para Nova York. E esqueci, cara, da coisa da banca, esqueci deles e tal. E um dia, cara, em Nova York, já em 98, eu abro o jornal, uma revista, não sei o que, e leio sobre a morte trágica de um cara chamado Ross Williams. Ross Williams era cantor e compositor de uma banda de gótico chamada Christian Death, super conhecida, que inclusive veio para o Brasil algumas vezes, claro, sem ele. O Ross tinha morrido em circunstâncias trágicas, tinha tirado a própria vida e tal. Cara, foi uma coisa surreal, assim. Eu bati o olho na foto da revista e reconheci o Ross Williams como o cara que passou dezenas de vezes lá na banca de jornal. E você não sabia nem o nome dele? Eu não sabia que era ele, cara. Entendeu? A gente está falando anos 90. Era uma outra época, galera. Tipo, não tinha... Já tinha internet, claro, afinal... começo dos 90, sim, mas não tinha essa facilidade de você digitar o nome de uma pessoa e ter todas as fotos. Então era muito mais difícil você saber quem as pessoas eram ou identificar a pessoa. Você não tinha acesso a essas fotos. Então eu fiquei lá um ano, uma vez por semana, conversando com essa pessoa um pouco, mas eu não sabia que era ele. Né? Não, eu imagino que você falou que ele ia sempre no seu turno, se bobear, ele escolhia o seu turno pra ir lá, cara, e você nem sabia. Eu acho que era o horário que eles estavam mais à vontade, sabe? Não sei o que eles estavam fazendo e tal, se era um cara da noite, eu não sei.
Mas foi uma experiência incrível, assim. E, cara, na hora que eu vi a foto, sabe aquela coisa prustiana mesmo, voltou tudo, assim. Eu comecei a lembrar das coisas que a gente falava, dos papos que a gente tinha conversado e tal. E aí tudo meio que se encaixou. Aí eu falei, putz, o cara que ia lá na banca de jornal era o Ross Williams do Christian Death. Uma pena você não sabia, né, cara? Uma pena não ter reconhecido, ele não ter falado, né? Ele teve várias bandas, assim, né? O Christian Death foi só uma delas. Ele teve um monte de uma carreira muito eclética, assim. Mas viveu muito pouco, cara. Ele morreu com 30 e poucos anos. Deixa eu ver só pra não falar besteira. Não passou dos 30 e poucos. Morreu com 34 anos, cara. E ele morreu em West Hollywood, na Califórnia, que era exatamente perto de onde a gente morava. Quer dizer, ele namorava ainda no mesmo local, possivelmente, né? Exatamente. Bizarro, uma história muito, muito legal. E meus amigos aí que curtem gótico e tal, quando eu conto essa história pra eles, eles ficam loucos, porque eu tinha a chance de conhecer o cara que é muito célebre nesse meio do rock gótico, né? O Ross Williams é um cara assim, muito... Christian Death é uma banda lendária, uma banda que muita gente que curte esse tipo de som gótico gostava. E essa história de hoje. É bacana a história, né? Uma história que realmente aconteceu e você só descobriu em um momento muito específico, né? Você só conheceu o Cara, cara depois que ele morreu. Eu só descobri 5 anos depois, é bizarro, Caramba. né? Porque eu fui trabalhar na banca no final dos anos no final de 92, o cara morre em 98, eu fiquei 1 ano na banca e tal. Mas é uma história legal, cara. Uma história legal e é uma história também muito, muito de Los Angeles, assim, porque acontece muito isso, de você encontrar pessoas que são mais assim, famosas, que você não sabe de onde são, né? Perto da nossa casa tinha uma videolocadora, e era uma videolocadora de um cara muito interessante, que ele tinha muitos filmes alternativos, assim. Eu ia pegar esses filmes nessa videolocadora, e, cara, sempre era uma videolocadora que funcionava até tarde também, né? E sempre tinha uns personagens, assim, desse lado B do cinema. Então, uma vez passou um cara na minha frente, assim, na locadora, eu falei, puta, eu conheço esse cara, de onde é? Era o Craig Wasson, era o ator que tinha trabalhado com o Brian De Palma em dublê de corpo. Caramba. E eu falei pra ele, cara, eu tô lembrando de você, de onde é, não sei o quê. Aí eu lembrei, putz, você trabalhou com De Palma. Ele falou, eu fiz dublê de corpo e tal. E assim, não tinha esse receio por causa de paparazzi, multidões, né? Cara, ninguém conhecia o Craig Wasson, cara. O filme é dos anos 80, já era 90 e paulada já. O cara já sabe. E assim, você tá andando no Leblon, no Rio, você vê os caras lá, né? Tipo, não tinha ainda essas pessoas não eram extremamente famosas. E é outra coisa, anos 90 ainda, não tinha essa coisa, essa coisa todas as redes sociais hoje em dia. Essa coisa do selfie, entendeu? De todo mundo ficar tirando foto. Ninguém andava com câmera na rua nos anos 90, Nathan. Não era assim, né? Pra você ficar com medo de paparazzi, você tinha que ser, sei lá, Michelle Pfeiffer entrando num hotel chique e tal, né? Tinha uns lugares onde os paparazzi ficavam. Mas que paparazzi vai se interessar pela vida do Ross Williams ou do cara que trabalhou com o Brian De Palma em um filme, né? Mas era normal, assim, o Henry Rollins estava sempre nessa videolocadora, Henry Rollins, grande cantor do Black Flag. Acontecia assim, né? As pessoas moravam lá e era de interesse delas ver esses filmes mais alternativos, então era normal que você acabasse trombando os caras lá, entendeu? Muito bom, cara. É muito legal. Gostou dessa história? Se você curte esse tipo de conteúdo, conheça meu site de jornalismo cultural, andrebacinski.com.br. É lá que eu concentro todo o meu trabalho de jornalista cultural hoje em dia. Escrevo 15 a 18 textos inéditos por mês, promovo debates, cursos, workshops. Tem muita coisa legal, galera. Conheça andrebacinski.com.br. Até amanhã.